Olá, me chamo André Vidal e apresentarei a vocês como foi minha experiência na Escola Municipal João 23. Essa apresentação também é uma atividade avaliativa da disciplina Estágio Supervisionado 3. O assunto da aula e da regência é do campo semântico hipônimos e hiperônimos, com base nas competências designadas pela BNCC e pelo Plano Político-Pedagógico da Escola, além da necessidade estabelecida pela professora para os alunos. Mas antes, vamos falar um pouco da escola. A Escola Municipal João 23 é localizada no bairro do Alecrim, na cidade de Natal. Atende a um público do sexto ao nono ano, mas o foco para o meu estágio foram as turmas de sétimo ano. As aulas têm uma duração de 60 minutos e os recursos utilizados para a aula foram o uso do livro didático e o quadro branco. O assunto sobre hipônimos e hiperônimos não foi escolhido por mim, mas sim pela professora, que também é minha supervisora. E para esse assunto foram estabelecidos objetivos. O objetivo geral é identificar os recursos expressivos de coesão referencial como estratégia de construção de sentido e ligação textual. Para os objetivos específicos, foram evidenciar a função que o elemento linguístico desempenha em determinado contexto, expandir o conhecimento e o vocabulário dos estudantes acerca desse campo semântico e saber identificar e diferenciar hipônimos de hiperônimos. Esse assunto, além deles serem importantes para a semântica, eles estão intrinsecamente relacionados com a coesão textual. Isso porque são elementos importantes para a retomada de ideias anteriores em um texto, evitando assim a repetição desnecessária de ideias e expressões. O objeto de conhecimento é do campo da semântica, e os conteúdos abordados são esses: mecanismos de coesão, sinônimos, hiperônimos e hipônimos. E as habilidades na BNCC, a F08 LP14. Para falar um pouco sobre a minha regência, vou apresentar para vocês aqui o meu plano de aula, né? E ele foi estabelecido em 4 passos, que foi a introdução, né, os aspectos teóricos, que iam ter a duração de 10 minutos. O passo seguinte, o passo 2, seria a leitura de texto sobre o assunto. Neste caso, a leitura de textos seriam aqueles que estavam no livro didático oferecido pela escola. O passo 3 é resolver os exercícios que constam no livro didático. E o passo 4, o último passo, é a correção e fixação dos conteúdos expostos. Mesmo tendo planejado seguir esse roteiro, aconteceu, né, uma situação surpreendente que os alunos, né, eles se manifestaram em relação a esse assunto e pediram para que eu fizesse algumas mudanças, né? Eles sugeriram fazer a leitura do texto em voz alta, por iniciativa deles, né? E eu ia comentando sobre o assunto, né, enquanto eles liam o texto. Ou seja, ia ficar intercalado a leitura do texto e a explicação teórica. Eles gostaram da ideia, eu também gostei da ideia, visto que não ia prejudicar o ensino do assunto, né? E eu lembrei dessa passagem aqui de Maurício Tardif, né, o texto que a professora Sami disponibilizou para a gente, né? E esse trecho diz muito a respeito dessa situação, né? Que Tardif diz: os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas, que exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema,
como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para atingi-los. Ou seja, a gente fica tão preso assim dentro do plano de aula, né, que tem medo de fazer mudanças assim, né, achando que pode prejudicar ou você pode perder o fio da meada durante a aula. Portanto, né, houve essa mudança de plano e ficou da seguinte maneira. Ficou uma leitura intercalada com a teoria, eles liam, eu explicava, e o que foi interessante a partir disso foi que, à medida que eles iam lendo, eu ia notando assim as dificuldades que eles tinham na leitura e ia auxiliando eles durante o processo. No caso, eles tinham dificuldade com as pausas, né? E também com a tonicidade das palavras. E eu ia ajudando nesse aspecto, né? Isso trouxe maior participação dos alunos, né? Porque cada um deles ia lendo um trecho dos textos, então todos puderam participar, né? E durante a correção e fixação do conteúdo, eu pedia para que eles trouxessem exemplos do dia a dia deles, assim, da vivência deles. Alguns erravam, outros acertavam, mas no geral, assim, todos participaram e foi uma aula bem agradável para ambas as partes. Bem, gente, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui o meu relato da minha vivência na escola João 23. Obrigado.